Bom dia a todos. Mais uma vez, queria agradecer ao Rodrigo, aproveitando até como o Beto falou hoje, né? Aproveitar a oportunidade de mais uma vez agradecer o convite e não deixar de elogiar o evento, da forma que está acontecendo, extremamente organizado, cheio em todos os horários. Realmente é muito gratificante para a gente que está aqui. É sempre um grande prazer, Rodrigo, e sempre conte comigo. Sempre que precisar, e rever os colegas também é muito agradável, né? Então, vamos começar. Então, o porquê do tema que o Rodrigo escolheu, né? Eu joguei basquete 15 anos da minha vida, né? Só não joguei pelo Flamengo. Triste, né? Mas... Então, a gente tem aí a matriz de riscos, né, que eu tinha mostrado ontem, eu aproveitei para puxar para essa apresentação de hoje. Então, nós temos aí algumas lesões que podem ser prevenidas e outras realmente a gente vai ter que tratar, né? Então, a gente vê ali uma consequência catastrófica em entorse de joelho, que é um risco moderado, né? Não é uma coisa tão comum quanto uma entorse de tornozelo, né? No basquete é comum. E as outras lesões ali que aparecem na cor amarela são as lesões que nós podemos prevenir. A gente tem algumas referências sobre trabalho de reeducação, né? Ontem foi falado pelo nosso colega norte-americano sobre o trabalho de reeducação na desaceleração e aceleração para um jump, para um salto, tá? Então, é muito comum o atleta ele vir da categoria de base com uma série de erros de fundamento, né? E realmente fica muito complicado você tentar fazer correções num atleta profissional, tá? Se ele fez hesitações, hesitação e estancar é a situação que você vem correndo em velocidade, em progressão, e a hesitação nada mais é do que você acelerar em velocidade e estancar, tá? Você estanca, você transforma a tua velocidade horizontal em velocidade vertical, impulsão vertical, e simplesmente você jampeia, tá? Então, nessas situações, quando você faz essa transferência, essa mudança do horizontal para o vertical, muitos dos atletas têm o vício de fletir o joelho em adução, tá? Isso no feminino, então, é muito comum, tá? Pelas características morfológicas femininas. E aí a incidência, realmente, de entorses no basquetebol feminino acaba sendo muito maior. Mas, se você tem outros fatores predisponentes, que eu vou mostrar ali depois, enumerados, como um pé plano, que tem essa tendência ao talos rodar internamente, ele favorecer uma rotação interna de tíbia e você fletir o joelho ainda mais com valgismo associado, logicamente você vai ter um risco maior, tá? Então, eu acho que o trabalho de prevenção ele acaba sendo na categoria de base, a partir do momento que você lida com educadores físicos que tenham condição e instrumentos para poder orientar quanto à forma correta, como fazer o gestual corretamente, tá? Então, a gente tem aí um exemplo, tá? A gente vê muito bem aqui no gráfico, né? O que está na cor branca são os homens, né? Na coluna branca, tá? As mulheres antes do treinamento, está aqui na cor cinza, e as mulheres depois do treinamento na cor preta. Então, aqui a gente vê o comportamento do valgismo, né? Muito acentuado, numa situação moderada, mais próximo de um varismo, e aqui essa seria a situação que seria desejada, né? E aí a gente tem uma situação de desaceleração, né? Ela desacelera e prepara para um segundo salto. Então, você já vê uma tendência aqui a um valgismo dos dois lados, principalmente aqui do lado direito. Pode ter um fator predisponente associado ao pé também, tá? E aí a gente tem duas situações, uma antes do treinamento, da forma de reeducar o movimento, e depois já mostra um comportamento melhor. O tronco já está mais estável. É importante também, além de fazer esse trabalho de educação, é importante estimular o core, né? O trabalho de estabilização segmentar é muito importante no basquete para essa situação. Uma outra situação aqui, ó, uma desaceleração e o início da aceleração, tá? Então, você vê que esse membro aqui ele já tem uma tendência maior a um valgismo, tá? Possivelmente as chances aumentam muito para você fazer uma entorse. No masculino, a mesma coisa, aqui um erro grotesco, tá? Vai gerar
tendinopatias aqui com muita facilidade, possivelmente lesões no antepé, né, por compressão acentuada da cabeça dos metatarsos. Aí aqui duas situações corretas, onde o joelho está fletindo para frente, tronco bem estável, tá? E aí a gente tem os fatores predisponentes estruturais. Que seriam esses fatores estruturais? O valgismo acentuado de joelhos, tá? E os pés planos. Tá? Então, deixar muito claro isso. O pé plano é diferente de um pé pronado. O pé pronado é um pé com um comportamento dinâmico de desabamento. Tá? Ali você já vê uma situação estática, né? Não quer dizer que possivelmente ele vai ter um comportamento de pé pronado. Nas situações funcionais que poderiam levar a essa entorse, uma insuficiência de glúteo médio, favorecendo essa tendência a uma adução femoral, tá? Então precisa ter uma boa estabilidade por parte do glúteo médio para estabilizar esse quadril. Um déficit excêntrico dos rotadores externos curtos da coxa, né? Então a gente enumera aí o piriforme, o quadrado femoral, né? Os músculos estão relacionados com o forame obturador. No momento que você faz uma situação dessa interna, de rotação interna acentuada, vai ter que ter um trabalho excêntrico muito importante por parte desses rotadores externos. São músculos que são pouco lembrados, mas têm uma grande importância nessa função. A gente só lembra de rotador externo quando vai tratar uma síndrome do piriforme, mas, na verdade, tem uma importância muito grande nessa situação. Tá? Você tentar potencializar, principalmente do ponto de vista excêntrico. O déficit excêntrico dos isquios tibiais, essa capacidade de dar uma estabilização também, não só ao quadril, mas também ao joelho. E o desequilíbrio entre extensores e flexores de perna. Tá? É sempre importante você, num atleta profissional, você ter essa avaliação atualizada em relação à diferença de potência, de resistência dessa musculatura flexora e extensora do joelho. Os pés pronados, eles devem ser avaliados e, no basquete, muito cuidado para se fazer os palmilhamentos adaptativos, porque você pode fazer uma hipercorreção dessa pronação, colocando uma órtese para tentar sustentar esse arco plantar longitudinal interno, e fazendo essa hipercorreção você vai estar favorecendo o quê? Uma outra lesão, que seria uma entorse de tornozelo em inversão. Até porque os calçados de basquete são extremamente macios, por mais que tenha uma base larga, vai favorecer muito isso aí. Tá? Então, muito cuidado quando se fizer palmilhamento adaptativo para jogador de basquete. O déficit funcional nos estabilizadores lombopélvicos, né? Então a gente volta a falar sobre o trabalho do core, como o próprio Beto falou, é uma importância fundamental, não tem como dissociar isso hoje, tá? E o déficit proprioceptivo. E as situações específicas do próprio basquetebol, né, que vão favorecer esse tipo de lesão? A aderência da quadra, isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né? O tipo de piso. Você vai jogar um campeonato brasileiro, cada quadra tem uma característica diferente, né? Por mais que você tente padronizar junto a uma confederação, o tipo de quadra, tem quadras que têm piso mais macio, tem quadras com piso duro, tem quadras que escorregam mais, tem quadras que têm um grip realmente muito intenso. E o grip, ele tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Você vê aqui um exemplo como a quadra do Cleveland Cavaliers. Essa é a quadra de treino, tá? Você vê ela brilha, né? Então você anda e só o fato de andar, o tênis já faz o barulho ali. É proibido você botar o tênis de treino fora da quadra. Você já bota para entrar para não trazer nenhum tipo de sujeira para a quadra. Então é uma quadra que tem uma aderência muito grande, só que tem um grande risco. Uma gota de suor dentro do garrafão acaba acontecendo uma catástrofe. Tá? Você vai numa situação de projeção para a cesta, tá? Principalmente quando você vai cortando para entrar para dentro do garrafão. Se você está com o tronco inclinado, tá? E o teu pé está entrando de lado no chão, você pisou numa gotinha de suor, você escorrega, mas você já vai encontrar o piso seco de novo. E é aí que acontece o problema. Tá? Você acaba fazendo uma entorse nessa situação. As características do solado do tênis, aí é uma característica bem interessante, né? O que é um tênis de basquete? Todo mundo sabe que é um tênis que vai ter um cano longo. Não, o cano longo não quer dizer muita coisa. Isso aí como uma forma de estabilizar para uma entorse de tornozelo, isso é lenda, tá? Lenda mesmo. Geralmente você pode usar um tênis de 3/4, um tênis cano curto. A questão é o tipo de solado. Isso aí tem uma importância muito grande.
Então, você vê, um dos primeiros tênis foram utilizados nos Estados Unidos no basquete, na década de 50, 60, tá? Era o All-Star. Ele foi um tênis que foi idealizado por um jogador chamado Julius Erving, né, que jogava no Philadelphia 76ers, tênis extremamente duro, e aqui a gente já vê a realidade atual, né? Tênis que tem que ter uma base larga, tá? Um contraforte com uma base larga. Esse tênis aqui é um tênis que não serve para pivô. Aí eu pergunto para vocês, por que esse tênis não serve para um pivô? Pivô, o próprio nome já está dizendo, é o jogador que joga de costas para a cesta. Qual o risco que ele tem de jogar com um tênis desse, com essa sola? O que vocês acham? Deixa eu ver aí, ó. Outro com solado, base larga, o solado, que também não dá para um pivô. Isso aí, geralmente, para um jogador, um armador, para um ala, cai muito bem. Tecnologia, esse daí é o modelo que mais se usa hoje, tá? Esse cano bem elevado, mas ele dá uma liberdade de movimento aqui para o calcânio. Esse é o tênis que se usa para um pivô. Tá? Qual a diferença? Isso aqui, ó. Tá? Isso é que vai determinar o eixo de rotação que esse pivô tem que ter. Tá? Quando ele apoia o pé e ele vai girar, tá? Essa rodinha vai favorecer o giro dele sem gripar no chão e fazer uma entorse. Tá? Então, os erros de fundamento: giro, reversão, raquetada e hesitação. O giro, né, realmente você tem que ter sempre um pé fixo, tá? Mas você pisa somente com o antepé. Se você pisar com o pé inteiro, você vai fazer uma entorse de joelho. A reversão também é uma situação como essa, sempre utilizando somente o apoio do antepé. A raquetada é quando você projeta para um lado e você passa a bola por trás e muda de direção rapidamente. Tá? Então, o risco também é grande. A hesitação, quando você faz essa desaceleração brusca e o joelho ele flete em adução, aí você pode fazer uma entorse também nessa situação. O contato físico, muito comum, numa situação como essa, ó. Total progressão, tá? O pé um pouco apoio, contato, tá? A pessoa também que está marcando também corre um risco, porque ele tende a acompanhar o seu adversário, mas nessa hora que ele vira para tentar acompanhar, um dos pés podem ficar fixos, por isso que a orientação é sempre marcar na ponta dos pés, jamais coloque o calcanhar no chão, tá? Senão você vai cruzar uma perna na outra e aí vai torcer. Tá? Você vê aí uma situação intensa de aceleração também. E qual seria a abordagem imediata após uma reconstrução do ligamento cruzado? Primeiro, tentar viabilizar o retorno do atleta rápido para a prática, tá? A prática esportiva. O controle da dor e da inflamação, né? Controlar esses sinais flogísticos o quanto antes, né? Manter esse joelho sempre em baixa temperatura. Tá? A reabsorção do derrame articular. Ontem eu percebi muito assim, o pessoal tem uma preocupação em falar em edema, tá? Não, na verdade é o derrame articular. O derrame é que vai gerar uma inibição quadricipital, que vai retardar em muito o programa de tratamento, a tentativa de passar de uma fase para outra. Tá? Então, o cuidado com essa fase é muito importante. Melhorar o controle motor quadricipital e de todos os músculos da marcha. Não tem como se pensar em exercícios com resistência, seja em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada, sem você ter controle motor da extensão. Tá? Um exercício como o próprio Beto mostrou, um exercício como o SLR, como fazer um exercício como o SLR sem ter um controle da extensão? Tá? Então, é melhor nem começar. Então, as formas de estimulação para esse quadríceps se comportar como um completo extensor do joelho, tá? Você pode fazer através de eletroestimulação ou até mesmo com estímulos exteroceptivos na base patelar, tá? Como se fosse um sinal de Clark, um teste de Clark, não de forma tão irritativa. E é sempre muito importante para esse reaprendizado motor que o atleta esteja com a maca reclinada e observando o que ele está fazendo. Dá o estímulo do lado são, ele tem a percepção visual e vamos tentar fazer do outro lado. E você vai orientando, olha, menos quadrado lombar, menos glúteo, porque realmente vão acontecer uma série de cinesias pela incapacidade de controle motor completo do quadríceps. Amplitude de movimento. A nossa preocupação é sempre maior com a extensão. Eu não me preocupo muito com a flexão, né? A gente sabe que nos 3 primeiros meses
né? Assim, pelo menos, as 3 primeiras semanas, a gente precisa ter ali uns 90, 110 graus para começar a fazer uma deambulação mais próxima do normal, mas sem a extensão completa, você vai estar prejudicando a tua femoropatelar, você vai estar gerando uma sobrecarga no tendão patelar, você vai estar retroalimentando esse derrame articular por causa dessa hipotrofia quadricipital que você tem. Então, é melhor você ter um controle da extensão. Essa é a prioridade, o ganho completo da extensão. Tá? Estimular a organização colágena do neoligamento. Isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que o ligamento, ao contrário do que todo mundo pensa, o atleta mesmo ele não tem essa orientação, ele acha que a partir do momento que você pegou um enxerto de semitendinoso, de grácil, tá? Fez aquele tarugo, botou ele pré-tensionado, ou banda simples, ou dupla banda, colocou esse enxerto no local. Ah, eu já estou com o meu enxerto ali funcionando. Não. Como se falou muito ontem na palavra scaffold, tá? Scaffold é o quê? Uma prótese de indução. Então, esse enxerto ele vai funcionar como um indutor. Indutor para quê? Para a criação de um neotecido ao redor, e o estímulo precoce de tensão é que vai determinar a organização dessas novas fibras colágenas que vão se depositar ao redor do enxerto. Então, a mobilização precoce, ela é fundamental. Agora, sempre respeitando um limite, né? Sem gerar forças de cisalhamento muito importantes para esse enxerto, que ele ainda não tem uma capacidade de estabilização plena. Tá? Manter o metabolismo e o condicionamento físico. Então, tão logo você tenha condições de começar a trabalhar em comum acordo com o preparador físico, ele vai perguntar, ele já está apto para quê? Já está apto para uma ergométrica, já está apto para fazer uma corrida com aquajogger na piscina profunda, já está apto a fazer musculação para tronco e alguns exercícios de membro superior. Tá? Então, é fundamental você dividir essa função aqui com o preparador, até mesmo porque você vai, com um atleta profissional, você vai fazer 2 sessões por dia, a 3. Tá? Então, você divide um turno desse aí com o preparador físico para não ficar sempre tendo o mesmo objetivo. Não, agora eu vou fazer uma coisa diferente, uma atividade na sala de musculação. Amanhã de manhã já tem piscina. Então, isso vai dando uma estimulada e é sempre muito importante você mostrar resultados. Tente quantificar e mostrar diariamente para o atleta o quanto ele está evoluindo. Isso serve de estímulo para ele, para cada sessão. Tá? Outro ponto importante, até fugindo um pouco, vocês estão vendo que eu não estou me prendendo muito ao que a literatura está dizendo. Eu estou muito mais me prendendo à minha própria experiência em relação a isso. Ao tratar de atletas, você tenta sempre marcar o horário de tratamento, tá? Próximo do horário de treino. É importante que ele esteja no total convívio com o resto do grupo. Tá? E o fisioterapeuta que está tratando, também é interessante que ele esteja, na hora do treino, prestando atenção no treino, porque muitas lesões acontecem e se a gente está prestando atenção no treino, a gente consegue interpretar o mecanismo lesional. A gente consegue detectar se um atleta está com dor porque ele levou a mão na coxa. A essa hora não tem que estar dentro do departamento de fisioterapia. E o atleta que está em tratamento, ele também precisa estar assistindo o treino, até mesmo para ouvir os comentários do técnico, porque ele é parte integrante daquela equipe. Ele só está no estaleiro, mas ele tem que ouvir essas instruções todas, porque ele realmente ele vai se sentir melhor em saber que ele está ali fazendo parte do grupo. Tá? Então, isso daqui, retornar à prática precoce e convívio do grupo. Esse convívio nunca vai deixar de existir, mesmo ele não entrando em quadro. Então, dentro da avaliação pré-operatória, eu dividi aí em 3 partes, né? Na avaliação pré-operatória, avaliar o derrame articular e tentar quantificar na escala de cruzes, na escala de trilar, amplitude de movimento, o trofismo quadricipital, esse é o ponto mais importante nessa fase, os pontos dolorosos na palpação, né? Já estão começando a desenvolver entesites, até mesmo pelo trabalho que está sendo feito, o trabalho de solicitação muscular, né? E tratar esses pontos aqui que vão incomodar e vão variar de localização de acordo com a evolução do tratamento, os testes ligamentares, né? Você tentar quantificar se é uma lesão isolada ou se existem lesões de outras estruturas, e os testes meniscais também, se forem possíveis de fazer. Características da marcha são marchas com padrão adaptativo para não sentir dor, né? Um padrão antálgico. A avaliação perioperatória, né? Em busca do quê? Da técnica de reconstrução. Que técnica foi utilizada? No basquete, a gente sabe que a técnica, através de tendão patelar, ela não é boa, não é viável. Tá? Se fazia muito no passado, mas você lidava com um problema. Você trocava um enxerto por uma tira subpatelar. Tá?
e um constante cuidado em tratar um tendão patelar com uma área doadora ali com buraco. Tá? Então, isso é um fator que realmente gera um desconforto muito grande para um atleta de basquete, porque desacelera muito. Tá? Então, realmente, o que mais se utiliza é o enxerto semitendinoso com grácio, sendo com banda simples ou dupla banda. A qualidade do enxerto, ontem se falou também muito de PRP, a gente tem muitos cirurgiões que fazem o preparo do enxerto e na hora da colocação no túnel já coloca o PRP dentro, até mesmo dentro do ligamento, tá? Para tentar estimular. Tá? E as lesões associadas precisam também ser conhecidas. Né? O que está sendo feito? Só uma reconstrução de ligamento cruzado ou tem uma lesão meniscal associada? E as intercorrências cirúrgicas. Que tipo de intercorrência é comum e prejudica o nosso trabalho numa primeira fase? O manguito pneumático. Isso é uma coisa que a gente esquece. Tá? A cirurgia foi feita em tempo real ou teve que liberar o manguito e depois voltar a comprimir? Tá? O que vocês acham que pode acontecer? Tá? Você pode fazer uma neuropraxia do nervo femoral. E aí o atleta, quando chega para fazer o pós-operatório, você pede uma contração, ele tem falta de cinesia quadriceps. Ele está olhando para a coxa, ele quer contrair, mas não consegue. Não tem controle motor algum. Então, isso se dá muito pela compressão exercida pelo manguito pneumático durante a técnica cirúrgica. Tá? Então, muito cuidado aí também com isso. É uma informação que tem que se buscar com o cirurgião. Pós-operatória, avaliar os sinais logísticos, amplitude de movimento, controle motor do membro inferior, sinais vasculares, principalmente na fase inicial, né, se não está desenvolvendo uma tromboflebite, tá? As dores referidas, o teste de Lachman realmente é uma confirmação que você está recebendo aquele atleta com uma cirurgia plena, o objetivo foi cumprido, tá? Às vezes acontece do atleta ser liberado para ficar uma semana em casa, no dia que você recebe ele no consultório, ele está com Lachman de uma cruz. Tá? Então, aí você já tem que pegar e ligar para o cirurgião e falar que já está se deparando com isso aí. O aspecto cicatricial é muito importante, eu reforço o que o Beto falou, né? Você tem uma série de fatores de restrição para a mobilidade articular, dentre eles o artrogênico, mas principalmente o desmógeno. Né? Você tem aderência da derme ali, você tem que fazer o descolamento cicatricial, seja com massagem, mesmo com release, você deslizando a mão sobre a superfície da pele, ou com descolamento, ou até mesmo o uso da crochetagem, que tem um bom resultado. Tá? Nunca em cima da cicatriz, sempre nas margens da cicatriz. Né? E a hidratação cicatricial. A gente tem aí situações, como a gente viu, pré-operatória, pós-operatória imediata, pós-operatória ambulatorial, retorno às atividades e alta fisioterapêutica. Essas são as fases aí que a gente vai se deparar. Na imediata, sempre a crioterapia abundante de 30 minutos, com intervalo de 1h30, é o protocolo que a gente lança a mão. A estimulação manual quadriceptal associada à visão. A eletroestimulação quadriceptal associada à contração voluntária. A mobilização assistida da flexo-extensão e da femoropatelar é muito importante. Mais um ponto, parece que o Beto estava falando tudo que eu queria falar, né? Da caudalização patelar, quando você se depara com uma reconstrução utilizando um tendão patelar. Tá? É sempre importante você restabelecer essa mobilidade, principalmente no sentido crânio-caudal. Essa patela ela precisa mostrar o ápice também. E quando você for abordar para lançar mão de algum recurso, como laser, até mesmo como ultrassom, tá? No ápice patelar, é importante a caudalização para você conseguir realmente obter um acesso à área realmente que está acometida. Tá? Senão você não vai conseguir, porque são as fibras profundas do tendão patelar. E elas são totalmente retropatelares. Tá? Repouso e alimentação adequada. Tá? Esse atleta não pode ganhar peso. E o que o pessoal da nutrição pode favorecer são alimentos que favoreçam a cicatrização, né? Que tem uma facilitação no processo cicatricial. E treino de marchas com muletas nesse primeiro momento. Até porque a gente está lidando com atletas longilíneos. Tá? Muito importante o uso da muleta nos primeiros dias aí. Na ambulatorial, numa fase mais avançada, hidrocinesioterapia, tão logo ele tem a liberação cicatricial para isso. Os exercícios em cadeia cinética aberta para flexores, adutores, abdutores, extensores de coxa com resistência elástica, sempre lembrando, é importante nesse momento ter total extensão do joelho de forma dinâmica, tá? Mobilização e hidratação cicatricial e estimulação da extensão dinâmica completa do joelho, né? Então, ganho da extensão completa motora. Educação de marcha. Então, a gente vê alguns exemplos aí.
né, já até associando exercícios de membro inferior com membro superior, tá? O Anderson fazendo alguns exercícios na piscina. Trabalhos que estimulam a extensão terminal, tá? Que a gente até tem um cuidado de nunca levantar o calcâneo, mas é uma forma interessante de trabalhar esse ganho, essa extensão terminal com uma resistência elástica. Na fase ambulatorial, os exercícios já passam a ter uma importância na cadeia fechada, principalmente com a tíbia perpendicular ao solo, ou seja, o joelho nunca ultrapassando o pé, sempre neutralizando as forças de cisalhamento. E os exercícios em cadeia cinética fechada já numa fase mais avançada, onde a tíbia pode realmente avançar, né? Isso daí já numa fase bem mais avançada. Exercícios de reeducação proprioceptiva geral e específica. A geral é que você faz 100% dentro do setor de fisioterapia, tá? Tocou na porta. Vai cortar o microfone? Não. Eu fui num congresso uma vez no Rio, da SBOT, a luz amarela, luz verde, a vermelha, quando acendia, dava 1 minuto, cortava o microfone e o cara ficava lá. Então, deixou correr. Tá? Então, aqui é importante falar que existem 2 momentos de reeducação proprioceptiva. Uma dentro, realmente, da fisioterapia e outra já vai ser específica, dentro da própria quadra. Tá? Então, a gente vê alguns exemplos aí. Um exemplo de trabalho em cadeia cinética fechada, né, com o joelho mantendo a tíbia perpendicular, a desaceleração em 4 tempos, né, já mantendo a tíbia num padrão de obliquidade maior. Alguns trabalhos de equilíbrio em cima da espuma, tá, muito mais visando a estabilização de tronco e ele agachando para tentar tocar o pé. A gente utiliza muito o protocolo do SEBIT para poder ter uma noção e classificar o quanto ele está tendo de instabilidade ali, de insegurança no equilíbrio. Os exercícios de pliometria, né, que só muda aí o tipo de piso, né, os deslocamentos laterais, situações com bola, tem uma grande importância porque o atleta se desloca lateralmente, recebe o passe, devolve a bola e já vai tentar alcançar o outro cone, que ele já vai receber um passe nesse momento. O objetivo de segurar a bola, fazer o fundamento de forma correta, o faz desviar a atenção de qualquer tipo de cuidado com o joelho. Eu vou tomar esse cuidado porque esse movimento lembra o meu mecanismo lesional. E eu sempre lembro o seguinte, o mecanismo lesional ele deve ser muito bem interpretado. Como é que você torceu o joelho? Ah, foi numa situação assim. Ótimo. Tente sempre colocar esse mecanismo lesional no meio de todos os exercícios que você provoque mudança de direção. O atleta ele não vai ter noção que ele vai estar fazendo o mecanismo lesional que o fez estar ali com uma reconstrução, tá? Sempre colocar no meio de uma série de exercícios. Aí já uma situação de progressão, onde ele finta para a esquerda, tá? E o objetivo é, com um drible só, ele cortar esse cone, ou ele finaliza no arremesso, tá? Ou ele finaliza com uma bandeja de força, uma bandeja direta lá dentro, tá? Uns exercícios aí também de pliometria, onde ele vai transferir, né, a desaceleração, tá? E tentar alcançar a cesta o mais próximo possível. A gente sempre tendo uma percepção se ele está jogando muito mais para um lado do que para outro. Tá? E aí, retorno progressivo às atividades. O que me dá condições de liberar esse atleta 100% para os treinamentos e para a preparação física? Os parâmetros clínicos, tudo que você pode avaliar em termos de qualidade muscular, tá? E de dor, de mobilidade. Ressonância magnética a controle do cirurgião, em determinado momento, geralmente se faz com 3 meses. O teste de SEPT, exatamente para você ver como está o equilíbrio, tá? O HOP teste, a avaliação isocinética para ver os parâmetros musculares e a análise do gesto esportivo através do Dartfish, ou até mesmo com uma simples filmagem, tá? Depois você coloca em câmera lenta e vai observando se ele tem algum fundamento que está compensado, se ele está utilizando mais um lado do que o outro, tá? E aí a alta fisioterapêutica, tá? Então, me desculpem mais uma vez por ter avançado muito no tempo, eu deixo aí essa recordação para todos. Esse indivíduo que saía a 1,20 m do chão. Obrigado, um bom dia para todos.